Já quero dar o meu bom dia para a minha amiga Diana Túlio, que é co-apresentadora aqui do Bom Dia Litoral, que vai trazer as manchetes do dia. A Diana Túlio vai trazer as principais informações para você, telespectador, começar o seu dia muito bem. Fala daí, Diana. Bom dia, Pierre. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Bom Dia Litoral. A gente realmente tem algumas informações para passar aqui para você começar o seu dia muito bem informado. Infelizmente, nem todas as notícias são boas. Foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde um novo boletim da dengue. Esse informativo, infelizmente, traz a confirmação de 2 mortes pela doença em Paranaguá. Eram 2 mortes que já estavam sendo investigadas, uma delas, inclusive, já havia sido confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, mas então a gente teve oficialmente a confirmação dessas 2 mortes pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de casos confirmados também subiu. Agora são 4 casos em Antonina, 2 casos em Guaratuba, 1 em Matinhos e 299 casos confirmados em Paranaguá. A incidência acumulada de casos em Paranaguá chegou ao alarmante número de 186,77 casos para cada 100 mil habitantes. Isso significa que a cada 100 mil habitantes nós temos pelo menos 186 casos confirmados. Se esse número chegar a 300 para 100 mil, nós teremos então uma terceira epidemia de dengue no município de Paranaguá, o que é muito provável que aconteça. Agora, da dengue, a gente vai para o coronavírus. São as 2 doenças que talvez mais preocupem as autoridades de saúde nesse momento. E a gente sabe que passam a valer hoje as novas regras restritivas para o estado do Paraná. Então, a gente precisa ficar atento aí sobre as regras que toda a população, que todo cidadão deve seguir a partir de hoje. Começou a vigorar aí às 5 horas da manhã. É mantido, Pierre, o toque de recolher de 8 da noite até 5 da manhã. Nesse horário, só pode circular quem está trabalhando naquelas profissões que são as essenciais. Segue também a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e coletivos nesse mesmo horário. E atenção, porque isso é algo que causa dúvida. As atividades essenciais continuam suspensas nos fins de semana, tá? Então, nos fins de semana, as atividades não essenciais ainda estão suspensas. Elas podem funcionar apenas em horários específicos, mas de segunda a sexta-feira. Então, o horário do funcionamento dos não essenciais ficou estabelecido de segunda a sexta da seguinte forma: restaurantes, bares e lanchonetes podem atender no no salão, com 50% de ocupação das 10 da manhã até 8 horas da noite, tá bom? A gente está com uma questão aí de texto, está dizendo no balcão com 50% de ocupação, mas não é, é no salão com 50% de ocupação, de 10 da manhã até 8 da noite. Passou de 8 da noite ou quer vender alguma coisa antes das 10 da manhã, apenas por delivery. Então, não pode fazer nem aquela entrega no balcão, é só delivery mesmo. Estabelecimentos localizados em rodovias estão autorizados a atender os motoristas profissionais em viagem. Estou falando aqui de restaurante. Shopping center, atenção, 50% de ocupação e pode atender de 11 da manhã até 8 da noite. Então, esse é o horário para os shopping centers. Academias esportivas, de 6 da manhã até 8 da noite, mas com 30% de ocupação. Esse é o horário, então, das academias de musculação, o pessoal que quer praticar atividade física apenas de 6 da manhã até 8 da noite, com 30% de ocupação. Comércio geral, como é que vai funcionar esse comércio geral? O que é o comércio geral? É a loja que vende roupa, que vende acessórios, o pessoal com outras ocupações também. Então, funciona da seguinte forma: cidades com menos de 50 mil habitantes, aqui no litoral a gente tem praticamente todas, a gente só exclui Paranaguá. Então, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná devem seguir regulamentação municipal. Então, as pessoas têm que ver aí como é que o seu município
decidiu que vai proceder com relação ao comércio em geral. Já cidades com mais de 50 mil habitantes podem funcionar, que é o caso de Paranaguá, né? Os não essenciais podem funcionar das 10 da manhã até as 17 horas, tá? Tá incluído aí cabeleireiro, o pessoal do não essencial, então tem que ficar atento a essa questão. Vamos para outra atividade aqui, as escolas. Elas podem retornar às atividades presenciais, mas seguindo as orientações já estabelecidas. E aí a gente tem também as igrejas e templos que devem priorizar o atendimento virtual. Então, todos os cultos, né, todos os procedimentos aí que as igrejas e templos devem tomar, devem ser tomados de forma virtual prioritariamente. Então, essas são as informações, Pierre. Se o pessoal tiver dúvida, manda pra gente aqui no nosso Facebook. Já curtiu a página lá do Bom Dia Litoral, né? Curte a página do Bom Dia Litoral no Facebook. Manda as dúvidas pra gente, que se forem muitas as dúvidas, a gente até volta com essas telas aqui, Pierre. Diana, eu já pude ler aqui algumas dúvidas e a principal, a população está questionando, por exemplo, se o comércio ele vai poder funcionar aos finais de semana. A gente vê aí a limitação de horário, então o comércio vai poder funcionar durante a semana em horário limitado e aos finais de semana, Diana Túlio. Final de semana, é bom frisar, final de semana só pode o essencial, aqueles que já estão abertos. Então, o que é essencial, né, para o governo do estado? É o restaurante, mas sem atender no salão, tá? Então, o restaurante pode atender nos finais de semana, mas na mesma forma como a gente tem vindo aqui até essa terça-feira. Então, não pode atender no salão, apenas retirada no balcão, delivery ou drive-thru. Lembrando que isso também só vale até as 8 horas da noite. Depois das 8 é só delivery. O comércio não pode porque é não essencial. Supermercados podem atender também, mas o toque de recolher é 8 horas da noite. Então, mesmo que o supermercado, por exemplo, quisesse permanecer aberto aí até as 10 da noite, as pessoas não podem circular depois das 8, então só pode fazer compra no máximo lá até as 7 horas da noite, para dar tempo de fazer esse deslocamento até em casa. Aí pode material de construção e aqueles essenciais que a gente já conhece, Pierre. Muito obrigado, Diana Túlio. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações no Bom Dia Litoral.